Vambora, vambora. Vambora começar. Galera, estou aqui conversando agora com Ademar Danilo, diretor do Museu do Reggae no Maranhão. Aliás, o primeiro museu de reggae do Brasil, aqui no Maranhão. O rapaz do cara também é jornalista e radialista, muito bem respeitado na Jamaica brasileira, São Luís do Maranhão, tanto aqui como fora do estado e até em outros países. Vamos começar com um bate-papo, né, Ademar? Boa noite para ti. Boa noite, Cleison. Boa noite a toda a rapaziada do Somos Todos Guerreiros. Boa noite à moçada que está chegando agora. Já vi que a moçada do Gedan já chegou, a Luluca Morena também já está com a gente. Então, meu irmão, é um prazer imenso estar participando da live do Somos Todos Guerreiros. Cara, eu estou até emocionado. Sem brincadeira. A gente é irmão. Lá, né? Nós somos irmãos, nós somos brothers. Graças a Deus, cara. Diabless. Enfim, vamos começar aqui. É muito assunto e só uma hora, né, cara? Vamos para a primeira pauta dos assuntos. Eu gostaria, Ademar, que você já tem uma certa idade no reggae. Não estou lhe chamando de velho, claro. Mas eu sou um velhinho invocado. Claro. Uma certa idade no reggae. Gostaria que você falasse um pouco dessa construção de São Luís com o reggae, até chegar nesse adjetivo, né, de Jamaica brasileira. Rapaz, Cleison, o reggae no Maranhão é um fenômeno. O reggae de São Luís do Maranhão é um fenômeno inexplicável. É inexplicável porque é algo que a gente não sabe como chegou, nós não sabemos quem, quando, como, onde o reggae chegou aqui em São Luís. Como é que um tipo de música que não tem investimento da indústria cultural, as gravadoras nunca investiram no reggae. Se a gente for numa loja de discos, tu não vai encontrar disco de reggae. No máximo, tu vai encontrar um disco de Bob Marley. No máximo, se encontrar. Então, como é que essa música veio se transformar em um elemento cultural de uma cidade distante da Jamaica, que não fala a mesma língua que os jamaicanos falam? Como é possível isso acontecer? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o reggae é um fenômeno. Ele está no campo dos fenômenos que não tem uma explicação exata. Não há uma explicação exata. Por isso, é fenomenal. Então, o reggae aqui, como eu falei, ele se transformou num elemento cultural. Ele hoje ajuda bastante a formar a nossa maneira de ser. O maranhense da atualidade, uma das coisas que forma a nossa maneira de ser é o reggae. Então o reggae vem desde o início dos anos 70, nós já temos quase 50 anos de reggae. Há quem afirme que são 50 anos, há quem diga que não. Tu tá vendo como ninguém tem certeza de nada, né? Não, isso não é... Claro. Isso não, o fato de nós não termos a certeza não é problema nenhum. Nessas questões culturais, nós não precisamos ter exatidão. Cultura não é matemática. Cultura é algo do espírito, é algo do conjunto do conhecimento de determinada sociedade. Então, não são 2 mais 2 que na matemática dá 4. Aqui, na China, no Japão, no Piauí, em qualquer lugar, 2 mais 2 vai dar 4. Mas na área cultural não é assim que as coisas funcionam. Para que tu tenha Vou te dar um exemplo. O samba, que ele é muito pesquisado, tem trabalhos fenomenais, acadêmicos, trabalhos de pesquisadores. Todo mundo sabe que o primeiro samba gravado no Brasil foi um samba chamado Pelo Telefone. Cantava assim, pelo telefone, o chefe da polícia mandou avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Então todo mundo sabe quando foi gravado o primeiro samba, mas ninguém sabe quem criou o samba, onde exatamente o samba foi criado. E isso não é problema nenhum, as pessoas não saberem isso, como também não é problema nenhum
nós não sabemos exatamente como, quando e quem trouxe o reggae para o Maranhão. O que sabemos é que há um conjunto de circunstâncias, um conjunto de fatores. Temos alguns pioneiros, algumas pessoas que são lá das origens, como Riba Macedo, que mora em Rosário, como Zé Rochinho, que já é falecido, como o irmão de Zé Rochinho, mais velho, que também já não está mais entre nós. Então, nós temos Zico, né, que tinha o som do Zico. Então, nós temos um monte de circunstâncias. Esses foram já na segunda metade da década de 70. Mas, por exemplo, a música Double Barrel, do Ansel Collins e do David Barker, aquela esse aí, Claro. Magnificent, Adolfo, quando chega no som, bagunça no som e tchau. Essa música é de 1970. Floresvaldo Souza, radialista tradicional de São Luís, me disse pessoalmente que já tocava essa música naquela época. Em 1971, eu tenho um disco que foi da discoteca da antiga Rádio Educadora, que em 1971 tocava muito lá, era uma coletânea, 20 músicas, e tinha a gravação de Jimmy London para a música de Simon and Garfunkel, a canção Bridge Over Troubled Water. Like a bridge over troubled water. Cara, eu não vou cantar mais porque eu não quero afastar a audiência da tua live, não, viu? Então isso quer dizer que nós curtimos reggae, o maranhense curte reggae há muito tempo. Então, ninguém vai dizer que foi tal data, que foi data X, data Y. Não, ninguém sabe. Nós temos de ter a humildade de reconhecer que nós não sabemos. E isso que nós não sabemos evoluiu tanto a ponto de se transformar em um elemento cultural. Dentro do grande caldeirão, São Luís é um caldeirão de cultura, e o reggae é um desses ingredientes. Ele se transformou em um elemento cultural aqui. Uma música estrangeira que nós não compreendemos o que o artista está falando, mas nós não precisamos compreender, nós sentimos aquela música. Então, quando o maranhense se apropriou do reggae, porque foi isso que nós fizemos, nós nos apropriamos. O reggae, ele é jamaicano, claro que ele é jamaicano, mas o reggae também é nosso. O reggae também é maranhense. Aliás, o reggae agora é do mundo, né? Porque o reggae agora também é patrimônio cultural da humanidade. Mas o reggae é maranhense também. Ele é maranhense. E quando eu digo que é um elemento cultural, isso quer dizer que nós não importamos a cultura da Jamaica. Nós não temos a mesma cultura. O reggae não veio junto com a cultura da Jamaica. Nós construímos uma cultura própria nossa para formar o reggae como elemento cultural. O que veio da Jamaica foi a música, não veio a cultura jamaicana. A cultura do reggae aqui no Maranhão é maranhense. A nossa cultura reggae é uma cultura própria. Nós criamos o reggae, ele influencia na nossa vida, influencia na nossa maneira de vestir, influencia na nossa maneira de falar e influencia principalmente na nossa maneira de dançar. Cleison, o maranhense inventou uma maneira de dança reggae diferente de tudo no mundo. A nossa maneira de dançar reggae só é dançada aqui e onde nós influenciamos, onde o Maranhão influencia, como nossos vizinhos do Amapá, Pará, Piauí e Ceará principalmente. E onde tem muito maranhense, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e tal. Então, é a nossa maneira, é a maneira que o maranhense inventou de dançar. Criamos em cima de uma música que veio de fora, mas a cultura é nossa. Claro. Explicação melhor não teria. Aí eu esqueci de responder a última parte da tua pergunta. Então, todo esse conjunto de coisas, todo esse conjunto de influências do reggae na nossa vida só podia resultar num apelido como esse,
de Jamaica brasileira. Esse apelido é super apropriado, é correto e nós gostamos muito dele. Massa demais. Cara, eu gostaria muito de te agradecer de verdade, ter disponível teu tempo aí para nos atender. A gente é um pouco novo aqui no movimento, entendeu? Mas meu objetivo de coração, de verdade, é divulgar qualquer tipo de coisa. Falou em reggae, pode contactar comigo e nós vamos divulgar, entendeu? Eu gostaria muito de te agradecer. E ir para outra pergunta. Assim, cara, eu gostaria de saber agora que aqui todos os lendários aqui de São Luís, né, todos eles partiram para a Jamaica, em busca de discos, essas coisas. Você é um cara que foi para a Jamaica já a negócios ou a busca de discos ou alguma coisa assim. Gostaria de que você falasse um pouco dessa sua conexão São Luís, Jamaica, como foi a sua primeira vez lá na Jamaica, a experiência Jamaica, Brasil. Gostaria que você explicasse um pouco para nós sobre. A Jamaica é maravilhoso. O lugar é lindo, é no Mar do Caribe, aquelas praias que a gente vê em filme, aquela praia de água azul, transparente. Isso é a Jamaica. Mas a Jamaica também, ela é o sofrimento de um povo. Ela é um país, a Jamaica é um país que é um país pobre, mas não é um país miserável. Nós, que somos mais ricos do que a Jamaica, vivemos pior do que eles lá. Lá não tem essa desigualdade social tão imensa quanto no Brasil. Na Jamaica, ninguém morre de fome. Aqui no Brasil, morre. Acontece que o Brasil, nós temos uma elite política tão cruel que essa elite política inventou um nome para a fome. Disse, a criança morreu de desnutrição. Caramba, desnutrição é fome. Quem não come fica desnutrido. Quem come não fica desnutrido. Então, esse negócio de desnutrição foi só uma invenção bacaninha para apelidar a fome, para não ficar feio. Então, lá na Jamaica, eles têm a política social da Inglaterra. Apesar de pobres, eles dividem melhor lá do que aqui, que é rico, e nós temos esses bolsões de miséria aqui no Brasil. Então, a Jamaica é um lugar fascinante. Fascinante, primeiro, porque eles se parecem muito conosco, fisicamente, Cleison. Nós temos a mesma origem étnica na África, maranhenses e jamaicanos. Mais adiante eu vou falar sobre isso. Eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade, de já ter ido à Jamaica 11 vezes, a quantidade de vezes que eu fui. A primeira vez que eu fui à Jamaica foi em 1990, ou seja, tem 30 anos a primeira vez que eu fui à Jamaica. Então, eu acompanhei lá, né, grandes mudanças na Jamaica. Esse período de 30 anos é um período que dá para a gente olhar bastante coisa, né? Então, eu vi parte da evolução lá da Jamaica. 11 vezes deu para eu fazer uma rede de relacionamentos lá na Jamaica. E eu tenho uma interlocução muito boa na Jamaica. Hoje, eu sou recebido em ministérios lá na Jamaica. Hoje, eu chego na Jamaica, uma das primeiras coisas que eu faço é ligar para a embaixada. Olha aí, tô aqui, viu? O embaixador me oferece jantar e tudo mais. Tudo por causa de São Luís, cara. Tudo por causa de São Luís. O jamaicano, ele não sabia da nossa existência. Ele não sabia. Sabe realmente a partir de 2017. Esse tempo todinho que nós íamos para lá. Eu já fui motivo de reportagem lá na Jamaica e tal, mas eu, pessoalmente, não São Luís do Maranhão. Eu era, antes de ser ligado a São Luís, eu era um estrangeiro interessante, um estrangeiro que pesquisava a música da Jamaica e tal, então eles me consideravam assim. A partir de 2017, quando eu fui enviado em missão
à Jamaica para divulgar o nosso Museu do Reggae. Rapaziada, o Museu do Reggae é a principal conquista do reggae do Maranhão em todos os tempos, em toda a história do reggae. A maior conquista foi o Museu do Reggae. Por que isso? Por que isso? Porque o museu, Cleison, ele é um símbolo. O museu é o símbolo da vitória do reggae sobre o preconceito. Nós vencemos o preconceito. O reggae passa décadas sendo perseguido, sendo reprimido, sendo vítima de preconceitos e discriminações do poder público do Maranhão. Quando eu falo poder público, eu falo prefeituras e governo do estado. Todos perseguiam o reggae, todos discriminavam o reggae. Agora, o poder público não apenas não discrimina o reggae, como reconhece o reggae como interlocutor social. Começou esse reconhecimento com a criação da CIRT, que é a Comissão Integrada Reggae e Turismo, que é ligada ao diálogo com a prefeitura. E culminou esse reconhecimento com a existência do Museu do Reggae do Maranhão. Eu fui enviado pelo governador, o governador Flávio Dino me designou pessoalmente para que eu fosse à Jamaica dizer: ei, nós existimos. No Brasil existe uma Jamaica brasileira. Por que isso? Porque o governador, ele foi juiz federal, mas ele foi também presidente da Embratur, da Empresa Brasileira de Turismo. A Jamaica vive do turismo. As duas grandes fontes de riqueza da Jamaica são a bauxita, que faz o alumínio, e o turismo. Essas são as duas grandes fontes de riqueza de um país. Então, se tem uma coisa que a Jamaica sabe trabalhar, é com o turismo. E se nós, de São Luís, conseguirmos dar uma linkada na Jamaica, nós vamos avançar bastante. Porque o reggae em São Luís, ele provoca muita curiosidade. O reggae, as pessoas ficam imaginando, puxa, como é possível que uma música em outra língua faz parte do dia a dia de uma cidade brasileira lá no Nordeste, distante pra caramba da Jamaica? Que diacho é isso, rapaz? O que é que está acontecendo? Então as pessoas têm essa curiosidade, né? E se nós conseguirmos, como temos conseguido, nós temos conseguido isso, se a gente conseguir ligar essa curiosidade com oferecer condições para que o turista venha para cá e tenha como consumidor, né, a sua visita respeitada, com coisas que sejam boas, né, nós vamos crescer bastante. Nós vamos crescer bastante por causa do reggae no turismo. Claro. Muito bem, Ademar Danilo. Rapaziada, estamos conversando aqui com o diretor do Museu do Reggae no Maranhão, radialista, jornalista e outras coisas mais no Maranhão, no reggae. No reggae, é um cara muito respeitado, realmente eu estou um pouco emocionado, mas vou conseguir terminar. Vamos lá, já passamos pela construção, pelas viagens, agora vamos aos discos, Ademar. Como você entrou nesse âmbito de ter discos, especificamente de reggae, assim, a primeira paixão que você teve com os discos de reggae, que você conseguiu. Eu sei que é muito um tesouro para os DJs, você também é DJ. Explica essa história aí de discos de reggae, claro, um DJ, a importância dele. Rapaz, antes eu quero dizer que eu gostei foi daquela tua apresentação, que diz jornalista, não sei o que tem, e outras coisas mais. Eu gostei desse outras coisas mais, viu? No meu currículo eu vou botar outras coisas mais. Cleison, o negócio é o seguinte, ó. Eu curto reggae, assim, de verdade, desde os meus 13 anos de idade, que é a época que moleque começa a querer sair.
E olha que faz tempo que eu tinha 13 anos de idade, viu, meu compadre? É, eu tenho 57 anos, então quando eu tinha 13 anos foi há 44 anos. 44 anos atrás eu estava entrando no mundo do reggae. Na minha vizinhança, eu sou moleque da Vila Iva Saldanha. Eu fui criado na Vila Iva Saldanha. Então quando a gente começou a querer sair para a noite, eu e meus colegas, a gente ia para os bairros próximos. A gente ia para o Alto de São Benedito, que é entre Iva Saldanha e João Paulo, lá no Rock Club. Nós íamos para Jordoa, para o Pop Som. Nós íamos para o Barreto, para a discoteca 2001. E íamos também, perto da Jordoa, para a discoteca 2000. Aliás, a discoteca Globo de Ouro. Então, esses 4 lugares, eles foram fundamentais para a minha formação regueira. Lá nesse mesmo período, eu digo que é 1976, final de 1976, eu já estudava inglês. Eu já fazia curso de inglês, o IASIG era recém-criado, e eu fui um dos primeiros alunos do IASIG aqui no Maranhão. E um dos períodos de aula, nós estudamos o inglês britânico, não apenas o inglês americano, mas teve um período, um semestre de inglês britânico. E o IASIG fornecia revistas e jornais para que a gente lesse em inglês. Então, eu lia jornais e revistas da Inglaterra nessa época. E foi exatamente nesse ano de 1976 que Bob Marley, pum, explodiu na Inglaterra. Então eu comecei a ler sobre aqueles artistas e eu digo, rapaz, esses caras aqui é que estão lá na discoteca do pop Som, na discoteca do Rock Club, são esses artistas aqui. E eu comecei a ler as mensagens de Bob Marley, as mensagens revolucionárias dele, as músicas de protesto, as lutas que Bob Marley falava contra a desigualdade, contra as injustiças, contra o preconceito. Imagina um jovenzinho, um adolescente de 13 anos, lendo aquilo sobre aqueles artistas que aquele jovenzinho gostava e mostrando que aqueles artistas eram pessoas rebeldes, eram pessoas que não se submetiam ao preconceito, à discriminação. Então aquilo me conquistou. Definitivamente, eu passei a ter o reggae não mais só como diversão, mas também como ensinamento para a vida. Eu passei a ver o reggae de uma forma intelectual. Não apenas mais só a bandalheira, a curtição. Não, eu passei a ver o reggae como veículo de mensagem, que é o que realmente ele é. E eu digo, porra, esse cara tem essa mensagem naquela música, naquele lugar que a gente vai. Então eu me apaixonei pelo reggae desde os 13 anos de idade. E aí, o meu dinheirinho que sobrava da merenda, da escola, que eu comprava revista em quadrinho, eu passei também a começar a comprar discos. Agora eu começo a responder a tua pergunta sobre os discos. Eu comecei a comprar, com 14 anos de idade, eu comecei a comprar meus discos de reggae. Johnny Nash, era o próprio Bob Marley, eram coletâneas que eu encontrava. E eu passei a formar o meu acervo, né? Eram os discos nacionais, era Gilberto Gil, era essa turma que eu ouvia, que eu passei a ouvir na minha adolescência. E depois, quando eu tive a oportunidade de viajar para a Jamaica, eu passei a fazer a minha coleção real. Antes de ir para a Jamaica, eu comprava os discos importados numa loja no Rio de Janeiro chamada Modern Sound, que ficava na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Comprava lá, que era onde a turma do reggae aqui comprava. O Ferreirinha, do Espaço Aberto, ele comprava lá também. O pessoal do Pop Som, Zé Baldez, lá comprava também na Modern Sound. Esse pessoal comprava disco lá e eu também. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Jamaica, aí a coisa explodiu. Porque eu fui o único a ir para a Jamaica, da rapaziada toda, do monte de gente daqui que foi para a Jamaica, eu fui o único a ir para comprar disco para mim. A rapaziada foi para comprar disco para vender, para fazer negócio.
Eu nunca vendi disco, para não dizer que eu nunca vendi, eu vendi 2 discos para Jofran, eu vendi 5 discos para Chico do Reggae, e eu vendi um disco para Fausto Baidum, que ele me apurrinhava muito para ter esse disco, que ele não tinha, de Fred McGregor. Aí uma vez, ele já estava morando fora, uma vez ele veio para cá, para São Luís, me perguntou pelo disco de novo, aí eu estava lisinho. Eu digo, rapaz, vou te vender esse disco agora. Sensacional. Aí eu vendi. Mas eu nunca comprei disco para vender. Todos os meus discos que eu comprei estão aqui em casa. Eu tenho mais de 6.000 discos de vinil aqui. Provavelmente eu seja a pessoa que tenha mais discos de coleção, de colecionador aqui. Eu falo colecionador, não é para negócio e tal. Porque, por exemplo, Knifeson tem mais disco do que eu. Ferreirinha tem mais disco do que eu. Pinto tem mais discos do que eu. Mas eles são comerciantes, né? Então, tirando eles, dificilmente, pode ser que tenha, mas eu não conheço alguém que tenha mais discos do que eu, da rapaziada de colecionador, de grupo de colecionadores, de vinil e tal. São mais de 6.000 discos que eu tenho de vinil aqui em casa. Então eu passei a fazer isso. Comprei tanto... E também eu não comprei por correio, não comprei da mão de outra pessoa, nunca comprei um disco aqui em São Luís. Todos os meus discos eu comprei na Jamaica, na Inglaterra, na França, na Holanda, na Bélgica e na Alemanha. Foram os lugares onde eu comprei meus discos de reggae. Todos eles eu comprei pessoalmente em lojas fora daqui do Brasil. Massa demais. Esse é Ademar Danilo. Vocês estão conhecendo aí, o cara tem um gabarito fortíssimo. Não é isso? E olha Ademar, só, deixa eu te falar, cara, deixa eu só te falar uma coisa, Cleison, rapidamente. O DJ, para mim, DJ, eu respeito todas as categorias de DJ. Desde quem toca do vinil até quem toca de pendrive. Eu não vejo nenhum problema na pessoa andar com seu pendrive, com as músicas e botar para tocar. Pendrive, CD, MD, fita cassete, notebook, vinil, tudo isso eu respeito, eu acho válido, né, e gosto. Mas, porém, todavia, entretanto, eu acho que não existe discotecagem mais nobre do que a discotecagem no vinil. Essa é a discotecagem, é a do chiadinho. É a que o cara bota a agulha no disco e o disco chia antes de tocar. Para mim, essa é a mais nobre. Não que eu desconsidere as outras, mas a discotecagem do vinil, ela é mágica, ela é maravilhosa. Eu realmente prefiro também a discotecagem do disco. Eu não tenho esse tanto de disco que vocês têm aí, mas eu tenho 2 só. Eu comprei um para ir. Eu comprei um para ir para Fortaleza, né? Era um show do Julia Marley lá e eu, maluco pelo cara, comprei o disco e fui para lá. Graças a Deus eu consegui que ele autografasse. Essa é a minha história com disco. Só isso que eu tenho e pronto. Mas é assim, cara. Vamos continuar, Dama. Vamos continuar porque o papo tá bom. Vambora. A rapaziada aí tá colocando muita fé. Muito obrigado pela audiência de vocês. Esse aí é o Nilo, vocês já viram aí o gabarito do rapaz. Ele não é brincadeira. É um professor nato. Vamos lá, Demar. Tem mais aqui, mais 2 perguntas. E vamos nessa. Simbora. Falando em Jamaica, eu tive uma entrevista com o Kenyatta Hill. Ele me falou que na Jamaica é legalizada a maconha. Lá na Jamaica é legalizada a maconha e também cabe muito lá de venderem a maconha assim para distribuir em grande quantidade, até pesando na economia do país. Isso é palavras dele, não minha. Até pesando na economia do país. Isso que ele disse. Então, eu gostaria para resumir tudo, eu gostaria de saber, assim, de todas as plantas no mundo, a maconha é a mais
os caras, quando falam, parece que é um bicho de sete cabeças. Você vê assim também, o Brasil está um pouco longe de legalizar. Como você vê a erva no mundo natural, como você vê o assunto maconha nos dias atuais. Rapaz, a maconha não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 10 cabeças, principalmente se ela é boa. Sensacional. Mas olha, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. Em breve, as prateleiras das farmácias estarão repletas de medicamentos originados da cannabis. Né? A gente precisa compreender que a cannabis ela é perseguida não é pelos seus efeitos, ela é perseguida por uma razão econômica. Ela é perseguida por questões de dinheiro. Os traficantes, eles não querem que ela seja legalizada. Os grandes traficantes, se a maconha for legalizada, eles perdem o negócio deles. As grandes corporações do tabaco, do cigarro, não querem que a maconha seja legalizada, porque eles têm controle na industrialização do cigarro. E a maconha não precisa de nenhuma industrialização para ser consumida. Então, eu vejo com muita confiança. Quando eu digo confiança, é porque eu defendo a legalização tanto para fins medicinais quanto para fins recreativos. Eu acho que cada pessoa ela é responsável pelas suas atitudes. Então, a pessoa tem álcool liberado. Ela pode beber. Ela tem o direito de beber. Ela não tem o direito de me apurrinhar bêbado. A pessoa tem o direito de fazer qualquer coisa. Ela não tem o direito de incomodar os outros. A pessoa precisa ter o direito de fumar maconha. Ela não vai poder soprar fumaça na cara de outra pessoa. Ela não vai poder incomodar as outras pessoas. Mas é isso. Então, eu tenho certeza absoluta, eu confio no potencial curativo para diversos males que a maconha tem. E o reggae aponta esse caminho há décadas. Há décadas que o reggae aponta esse caminho, falando que é sagrada, que é medicinal, que cura. Peter Tosh, ele, na música Legalized, ele diz que a maconha cura doenças, que é boa para asma, que passarinho come. E aí ele até levou uma bronca do advogado dele, porque no meio da música ele diz assim, even my lawyer true. Ele diz assim, até meu advogado fuma, na música. Aí o advogado, porra, Tosh, tu tá me derrubando meu serviço, cara? É isso. Mas essa é uma compreensão, essa é uma compreensão só que as alongando mais pessoas aqui um precisam ter. pouquinho. Diga. Tá. No single também do Damian Marley, inclusive do álbum que ele ganhou, o Grammy, o último Grammy dele, é de Tony Hill, são chamada Medication. Ele fala que ele fala justamente disso, da parte curativa da maconha. Ele fala, e é fato que a pessoa com epilética, ela passa a usar, ela tem menores convulsões, e a pessoa que tem transtornos tipo mal de Parkinson, essas coisas, também dá uma queda na doença. Isso é comprovado por médicos e cientistas. Tanto é que ele tem umas lojas em Miami e nos Estados Unidos todos com essa finalidade. Não também para vender para fumar, mas com finalidades na medicina. Acontece, o Julian Marley... Esse assunto tem um grande inimigo. Tu sabes quem é o grande inimigo dessa discussão? É uma coisa que se chama ignorância.
A ignorância Também. é o grande É verdade. inimigo dessa discussão. Pode acreditar. Isso é verdade. Demais. Vamos lá, vamos lá. Tem aqui a derradeira. Antes da derradeira, aí depois a derradeira. Vamos lá, vamos falar do Museu do Reggae. Bora! Você já falou aí um pouco do Museu do Reggae, mas eu gostaria de dar meu depoimento. Foi um grande acontecimento no Brasil, estou falando de Brasil, porque ali concluiu-se que a Jamaica brasileira realmente é aqui. Porque quando foi inaugurado, eu estava lá, eu cobri o evento, fiz fotos, fiz muitas coisas, está tudo no meu site, www.somosseusguerreiros.com, e aquilo ali foi sensacional. Eu vi que os regueiros olhavam para aquilo ali, eles se sentiam representados naquilo ali. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o Museu do Reggae no Brasil, situalizado na Jamaica brasileira, São Luís do Maranhão. Olha, Cleison, o Museu do Reggae, como eu falei, é a maior conquista do reggae de todos os tempos aqui no Maranhão. O Museu do Reggae, ele simboliza realmente, eu gosto de repetir isso, o Museu do Reggae é o símbolo da nossa vitória contra o preconceito. É isso que o Museu do Reggae é. Ele não é uma coisa da minha cabeça. São várias pessoas ao longo do tempo. Eu costumo dizer que o Museu do Reggae é um sonho antigo de velhos regueiros. É isso que o Museu do Reggae é. Sempre tivemos essa vontade, sempre quisemos ter algum instrumento, algum equipamento cultural que fosse um lugar para, como eu digo do museu, o Museu do Reggae é um lugar para preservar a memória do reggae, para estudar e para celebrar a cultura reggae. Então nós sempre quisemos isso. Quis o destino que eu fosse convidado para formatar o Museu do Maranhão, o Museu do Reggae do Maranhão, da maneira como ele é hoje. Poderia ter outro formato, mas ele tem essa formatação da minha ideia. A formatação que eu falo é como é do batente da porta de entrada até a plantinha lá do final, tudo saiu da minha cabeça. É claro que consultando várias pessoas, né? Mas onde fica a radiola, onde fica o quadro, onde fica o disco, o que vai ser aqui, o que vai ser ali, tal, tudo eu que formatei o Museu do Reggae. Então, não é minha criação, não é minha ideia que deu origem ao Museu do Reggae. É a ideia de vários regueiros, de várias pessoas que pensam o reggae em São Luís. Pessoas que enxergam além da festa, pessoas que enxergam além do bar ou da dança agarradinho, né? Aliás, vou fazer um parêntese. Eu estou propondo para que oficialmente a dança de reggae do Maranhão, a dança agarradinha, seja tombada como patrimônio cultural imaterial do Maranhão. Eu estou propondo que haja esse tombamento aqui. É importante para a gente. Isso é importante para a gente, porque são mais reconhecimentos que a gente tem. Então, o Museu do Reggae, ele nasce com esse espírito de estudar, de preservar e de celebrar a cultura reggae. Quando eu falo da cultura reggae, Cleison, eu estou falando da influência que o reggae tem na nossa vida, de como o reggae ele é importante para a vida do maranhense, como o reggae faz a gente ser como é. O maranhense é desse jeito, uma das coisas que influencia o maranhense é o reggae. Uma das coisas que influencia a minha maneira de falar é o reggae, o nosso linguajar, tá entendendo? Então o reggae, ele é muito importante na vida do maranhense. E a gente precisa compreender que o reggae tem vários impactos. O reggae não é só a festa. O reggae, ele tem, eu gosto de ressaltar isso, ele tem 3 principais impactos. O primeiro é o impacto cultural. O reggae chega no Maranhão sendo parceiro das manifestações culturais do Maranhão. Isso chegou ao ponto de eu dizer que todo coreiro do tambor de crioula, todo coreiro é regueiro,
todo regueiro é boieiro e todo boieiro é coreiro. Então, é um ciclo importante de parcerias. Reggae, bumba boi, tambor de crioula. O reggae está junto. O reggae não chegou afrontando nenhuma manifestação cultural do Maranhão. O reggae chegou sendo irmão, sendo brother, meu compadre. Ó, o reggae chegou assim. verdade. O reggae chegou assim. O reggae não chegou brigando com ninguém. Chegou na manha, tal, tal. É isso que o reggae é, parceiro. Porque reggae, tambor de crioula, bumba boi e outras de fora, como samba, hip hop e tal, tudo isso aí é irmão, cara. Todos somos filhos da Mãe África. Todos nós somos filhos da velha Mãe África. Então, essa parceria é uma parceria real, é uma parceria de sangue, meu irmão, é uma parceria de pele, é uma parceria... Então, isso que o reggae é, um elemento cultural. Ele chegou e hoje influencia a maneira da gente ser, a formação do maranhense. O primeiro impacto é o impacto cultural. O segundo impacto é o impacto turístico. A curiosidade que o reggae do Maranhão desperta no Brasil e no mundo é fenomenal. Todo mundo quer saber por que essa música estrangeira acabou chegando aqui no Maranhão e virou uma música de maranhense. Como eu disse antes, o reggae é jamaicano, claro que é. Mas o reggae é nosso também. O maranhense importou a música e, em cima dessa música, criou uma cultura em torno dela. Então, esse é o segundo impacto, que é o impacto turístico. Isso faz as pessoas terem essa curiosidade. O Museu do Reggae, nós funcionamos durante 2 anos, 1 mês e 1 semana. 2 anos e 1 mês. O museu fechou agora para a pandemia, em março. Enquanto estava funcionando, e vai voltar, não sei quando, mas vai voltar. Mas até março, 2 anos e 1 mês de funcionamento, o Museu do Reggae do Maranhão teve quase 120 mil visitantes. Meu irmão, isso é mais gente do que 99% das cidades do Maranhão, cara. Mais de 99% da população das cidades do Maranhão, o Museu do Reggae teve mais gente. 120 mil pessoas, quase isso, foi 118 mil e tanto. Quase 120 mil pessoas visitaram o Museu do Reggae. E dessas 120 mil pessoas, nós tivemos quase 50 mil turistas. Olha só, 50 mil turistas, isso é inédito em qualquer casa de cultura aqui do Maranhão. 50 mil turistas, meu irmão, é muita gente. O impacto no turismo, ele é muito forte do Museu do Reggae. Muito forte. É uma coisa que a gente se orgulha bastante de ter esse impacto. Então, nós temos o impacto na cultura, nós temos o impacto no turismo e nós temos o terceiro impacto, e mais importante, porque ele é resultado dos 2 primeiros impactos. O impacto na cultura e o impacto no turismo resultam no impacto na economia do Maranhão. Por que eu falo que é mais importante? Porque eu falo da sobrevivência das pessoas, da vida, da sobrevivência. O reggae gera trabalho e renda para milhares e milhares de pessoas. Não são só aquelas pessoas que estão na radiola, o DJ, ou o carregador, ou o dono do bar. Não! Nós temos uma cadeia produtiva imensa no reggae. Atualmente nós temos o pessoal da moda reggae, nós temos o pessoal das roupas, né? Produzem roupas para o maranhense, roupas de origem do reggae. Nós temos o artesanato. São centenas, talvez milhares de pessoas que trabalham com artesanato de reggae. Nós temos os acessórios, as pessoas trabalham acessórios. E hoje em dia nós temos uma atividade econômica fundamental aqui em São Luís e em várias outras cidades, principalmente para mulheres. Tem homens também, mas a maior parte é de mulheres, que são as trancistas, que são as pessoas que trabalham com tranças. Essas pessoas sobrevivem dessa atividade. Eu, infelizmente, não uso mais esse serviço de transista, né? Não tenho mais. Mas tu gasta com trança. Olha aí, ó. Tu gasta e muito.
Eu não, Transista não vai ganhar um centavo meu. Eu gasto muito, cara, eu gasto muito. Pois é, então, essa é uma atividade econômica importante. Muita gente sobrevive de fazer tranças. Todos os bairros de São Luís, no centro, na área turística, na área periférica, tem salões de pessoas trabalhando com tranças. Então, a cadeia produtiva do reggae ela é importante para a sobrevivência do maranhense. Esse impacto na economia, ele precisa ser levado em consideração, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da sobrevivência, nós estamos falando da comida do dia a dia na mesa de quem trabalha com isso, meu irmão. Milhares e milhares de famílias que sobrevivem no entorno do reggae, sobrevivem do reggae. Então, uma coisa dessa não pode ser diminuída. O reggae, da maneira como ele se apresenta no Maranhão, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus. O reggae é um presente de Deus para todos nós. É um presente de Jah para o maranhense. Essa afinidade São Luís e Jamaica é uma afinidade divina, meu irmão Cleison. É o que eu acredito. Massa, cara, massa demais. Falou em afinidade, você falou em afinidade, eu não esqueço o que o Kenyatta Hill falou para mim, em uma entrevista que eu fiz mais ele, né? Cara, foi aquilo ali que ficou marcado para mim. Eu falei para ele, é só rapidinho, falei para ele qual a semelhança, cara, que tem São Luís e Jamaica. Ele falou, ó, eu tô aqui contigo sentado no meio da rua, a gente estava no meio-fio lá, sentado, ele com a manga, comendo manga, e eu gravando. Ele falou, ó, eu tô aqui comendo manga, que tá perguntando, eu tô respondendo, assim é eu na Jamaica, assim é eu aqui, tô em casa. Falei, sensacional, muito bom. É isso aí, é o que eu falo. Olha, Cleison, eu vou te dar um dado, eu vou te contar uma história aqui. Antes da próxima pergunta, eu vou te contar parte da nossa história. Parte da nossa história. E aí tu vais ver por que Kenyatta falou isso. Aliás, eu vou fazer um parênteses nessa coisa. Eu já fui 11 vezes à Jamaica. O pai de Kenyatta Hill, Joseph Hill, foi meu amigo. Nós fomos amigos pessoais. Eu ia para a Jamaica, eu sempre ia na casa dele. Ele ia para algum lugar, ele me ligava. Nos encontramos na Holanda. Então nós éramos amigos, eu e Joseph Hill. Viajamos de ônibus juntos, de Curitiba para São Paulo. Então nós tivemos uma boa amizade. E tu sabe que Kenyatta Hill é um cara desse tamanhão, né? Tem 1,90m, 1,90m e tanto. Kenyatta Hill é um cara alto. Eu conheci Kenyatta Hill, ele era um molequinho, rapaz. Desse tamanho. Eu conheço Kenyatta Hill desde que ele era criança. Sensacional. Então eu vou te contar aqui sobre a nossa história. Eu vou tentar resumir, porque eu sei que o tempo já está avançado. Mas olha só, grande parte da população que veio para cá, à força, escravizada, as pessoas que foram sequestradas na África. Porque tem gente que diz assim, quando os escravos vieram para o Brasil, primeiro que eles não eram escravos lá. Eles foram escravizados, eles foram sequestrados de suas casas, de suas cidades, de suas aldeias. Foram sequestrados. Eles não eram escravos, não foram os escravos que vieram. Foram pessoas sequestradas, que foram trazidas à força. Eles não vieram para cá. Quando a gente diz assim, rapaz, Cleison veio aqui, parece que Cleison veio passear, né? Eles não vieram passear. Eles vieram ser escravizados à força, eles vieram sofrer. Então, grande parte dessa população que veio sequestrada para cá saiu de uma área onde hoje são os países Benin, Nigéria e Gana, principalmente Nigéria e Benin, e também Gana e Togo também, alguma coisa. Mas principalmente Nigéria e Benin. Essas pessoas, elas eram levadas para um entreposto da escravidão chamado Forte de São João del Mina, onde hoje, na Costa do Ouro, na Costa da Mina, na Costa do Ouro, onde hoje é Gana. E foram trazidos à força para cá
esses traficantes de pessoas escravizadas vendiam pessoas para Maranhão, Pará, Venezuela, Cuba, Haiti e Jamaica, principalmente. Então, se tu olhares as pessoas na Jamaica, tu vai olhar um cara lá e vai dizer, rapaz, eu olhei esse cara lá no Mercado Central anteontem. Porque parecemos, Cleison, nós somos muito parecidos. Lá na Jamaica, eu ando como se eu fosse um jamaicano. Eles só sabem que eu sou estrangeiro quando eu falo. Por quê? Porque eu sou um mestiço. Como tem aqui, como tem lá, os montes de pessoas mestiças. Assim como eu sou negro desbotado. Né? Eu digo que eu sou preto desbotado, né? Um preto que perdeu a cor. Então, tem muita gente lá. Eu não sou uma pessoa que a pessoa olha e diga assim, olha, aquele cara é estrangeiro. Aí, agora eu vou chegar na tua conversa com o Kenyatta. O que Kenyatta Rio estava dizendo era exatamente isso. Aqui, eu não me sinto um estrangeiro. Aqui as pessoas parecem comigo. Eu pareço com esse monte de gente que tem aqui. É porque a gente tem ancestral comum. Olha, não existia, nunca existiu nenhum povo, nenhuma nação chamada Mina. Mina era o lugar onde ficava o forte. São João del Mina. Essas pessoas, a nacionalidade delas eram várias. Eram Jeje, Nagô, Iorubá, Fante, Axante. Eram várias nações que eram sequestradas, pessoas sequestradas dessas nações. Quando os traficantes de pessoas escravizadas chegavam aqui, eles não queriam saber quem era Jeje, quem era Iorubá, quem era Nagô, não queriam saber disso. Eles pegavam e diziam, olha, eu trouxe um lote de preto mina, de negro mina. Ele dava esse nome como se aquilo fosse a etnia, a nacionalidade daquelas pessoas. E aqui, quando essas pessoas batiam os seus tambores rituais, a sociedade apelidou aqueles tambores de tambor de mina. É por isso que a religião afro-maranhense se chama tambor de mina. Lá na Jamaica, os tambores rituais dessa mesma população escravizada e sequestrada e levada à força para lá, também eram chamados de pretos mina, em inglês, obviamente. Mas lá a religião afro-jamaicana passou a ser conhecida como Pocomina ou Cumina. O nome completo é Pocomina, reduziram para Cumina, mas é a mesma coisa. Então, o Pocomina a tradução é literal, porque mina é pelo mesmo motivo daqui, de tambor de mina, porque mina era a origem daquele povo. E Poco também. Pouco não tem tradução. Pouco é uma imitação de som, é uma onomatopeia, imitação do som do tambor. Pouco, 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 pouco. Então, Pocomina é a mesma coisa, a tradução é tambor de mina. Pocomina, tambor de mina. Apesar dos rituais serem completamente diferentes, é a mesma. Cara, sensacional, Ademar. Isso agora que você ouviu do radialista, jornalista e diretor do Museu do Reggae foi uma aula. Ademar, muito mais obrigado. Outras coisas, né? Como tu disseste, mais outras coisas. Eu gostei. Tem mais outras coisas. Já que você gostou, eu posso falar. Pode, fica à vontade. Ademar, muito obrigado de verdade pelo teu tempo cedido. Muito obrigado. Aqui chegou para mim várias outras perguntas, mas não dá tempo. Infelizmente é só uma hora. E, cara, sensacional. Isso aqui foi uma aula para mim. Eu aprendi muito. Você sabe do respeito que eu tenho com o reggae. O reggae me ensinou que todos somos irmãos. E eu sempre tenho isso na minha mente. A Babilônia não domina a minha mente. Você sabe disso. Você é o que mais sabe disso. Entende? Para mim, o que vale é o que Bob fala, o que Selassie fala. Eu sou um rasta e creio em Selassie, enfim, a questão religiosa é de cada um. Mas eu levo muito ao pé da letra o que Bob fala, o
que Silaciai fala, o que Marcos Garvey fala, enfim. E gostaria de te agradecer muito de coração pelo teu tempo cedido aqui. Isso que nós tivemos agora, galera, foi uma aula gratuita que o Ademar Danilo, diretor, radialista e outras coisas mais, deu para nós aqui, tá? Muito obrigado de coração, de verdade. Essa live eu vou salvar e vou colocar no nosso canal no YouTube. Quem perdeu aí a aula vai ter a oportunidade de ver outra vez. Muito obrigado, Ademar Danilo. Muito obrigado, Cleison. Eu que te agradeço ao convite. Para mim é uma grande honra estar aqui. E mais uma vez eu ressalto que o Museu do Reggae é a maior conquista do movimento reggae em todos os tempos. E reconheço a importância, a participação, a visão do governador Flávio Dino na conquista, porque ele reconheceu, ele mudou a orientação do poder público. O poder público reprimia o reggae. O governador Flávio Dino, ele passou a reconhecer. Cleison, para a gente terminar, deixa eu te falar uma coisa que foi a maior honra da minha vida. Eu fui para a Jamaica a convite do Museu Bob Marley, no dia do aniversário de Bob Marley, o dia mais importante para o reggae na Jamaica, feriado nacional lá, e eu fui recebido na porta do museu, uma multidão de pessoas lá, multidão mesmo. Eu fui recebido na porta quando o carro parou, pela família de Bob Marley, para me introduzir no museu. Não tive honra maior na minha vida inteira. E lá naquele auditório lotado, aquele auditório cheio de gente, a neta de Bob Marley, artistas, intelectuais, os 3 reitores das 3 universidades da Jamaica, a ministra da Cultura de lá. Então, isso para mim tudo é muito engrandecedor. Então, saiba que hoje, aqui no Maranhão, o governador apoia o Museu do Reggae, o secretário Anderson Lindoso, toda a estrutura da Secretaria de Cultura, ela dá apoio ao Museu do Reggae. Então, nós vamos para frente, conquistar cada vez mais. Um grande abraço, meu irmão, e obrigado. Todo meu máximo respeito a ti e a teu trabalho, Cleison. Valeu, muito obrigado, Ademar Danilo. Vocês ouviram aí. O reggae aqui no Maranhão é muito forte, através do Ademar, e dos políticos que aí ele citou, Flávio Dino e sua turma toda, que deu a voz ao reggae, grande voz ao reggae no Maranhão. Muito obrigado pela sua participação, Ademar Danilo, e até uma próxima oportunidade, mas essa daqui vai para o meu currículo, cara. Ficou muito boa, sensacional. Você é demais, além de DJ, radialista, e outras coisas mais. Você é sensacional. Muito obrigado de coração. Valeu, galera. Aqui fechamos mais uma live. Vocês sabem por quê? Porque o reggae aqui não para. Valeu. Tchau, Ademar.